água. A Fabíola entrou no banheiro para mexer em alguma coisa lá no espelhinho lá, né? Que tem os desodorantes, pasta de dente. Vem daí. Ela sou eu. Eu abri a porta e falei assim para ela: eu amo demais Jesus. Demais, 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 demais. Demais mesmo, cara. Na capa da minha Bíblia tem uma frase que não é minha, é do Gregório. E é um cara que eu quero honrar pro resto da minha vida. Eu nunca troquei um dedo de prosa com o Gregório, mas o Gregório marcou minha vida de uma forma. Na capa da minha Bíblia é a frase do ministério dele. Não a minha, a dele. Mas sempre para eu lembrar. E é fogo nos lábios, paixão no coração e lágrimas nos olhos. E às vezes a gente pede umas coisas muito doidas para Deus, né? Eu estava pensando nisso hoje no banheiro. Eu falei, poxa Jesus, no final do ano passado eu falei assim, falta lágrimas nos meus olhos. Porque fogo nos lábios eu tenho, paixão no coração eu tenho, mas está faltando lágrima. Só que a gente pede, né, com o coração queimando, aí o Senhor dá de outro jeito, né? Ele dá de outro jeito as lágrimas. Mas é tão bom. Tão bom. Tão bom. Bom demais. Tenha fogo nos lábios, tenha paixão no coração. E nunca deixe de cessar as lágrimas dos seus olhos. O Gregório marcou uma geração. Um profeta que muita gente não entendeu. Não entendeu. Não entendeu. Hoje eu estava na casa do nosso amigo polaco. E a gente estava conversando, foi bem bacana. Teve uma hora que ele veio pra cá, que eu acho que ele tinha que gravar um vídeo e tal, né? E eu falei, então eu vou revisar o meu sermão, né? E eu estava revisando, aí começa a vir mais alguma coisinha ou outra, a gente vai escrevendo. E na sala começou a tocar uma música. As crianças estavam lá na sala e começou a tocar uma música que eu queria lembrar agora, mas não lembro. E me pegou assim, no meio da cozinha do polaco, assim. Eu comecei a... Uma do I Hope, eu comecei a chorar. Vocês lembram qual é? Não era essa não, era do F-Hope, era do F-Hope. Era uma do F-Hope que estava tocando. Não era essa daí não, gente, era uma outra lá. E... Jesus assim... Jesus ele tá bem bacana comigo, assim, ele tá bem bacana. Ele tá bem bacana. Ele tá muito bacana. Valeu, meu amigo. Ele tá bem bacana porque é difícil achar os amigos do noivo. É difícil. É difícil. Porque ser amigo do noivo é você estar feliz e alegre naquilo que o noivo faz e no que ele proporciona. A festa é dele. A festa não é sua, é do noivo. Então, ser amigo do noivo é você estar com ele na alegria dele. E eu confesso para vocês algo que eu nem falei para a Fabíola. Eu estava no banheiro tomando banho e eu falei assim, acho que ele nem está me ouvindo, mas eu falei assim, poxa Jesus, eu queria tanto comer uma lasanha hoje. Eu gosto muito de lasanha e pizza. Eu queria tanto comer uma lasanha hoje. Aí só falei isso no banheiro. Aí quando eu cheguei na casa do polaco, o que tinha dentro do forno? Eu olhei para a lasanha e falei assim, Jesus gosta de mim. Ele não entendeu bolufas.
comi como se não houvesse amanhã. Não, bem, comi direitinho. Obrigado, querida. Cadê a menina que perguntou meu nome certinho? Ela tá aqui? Ah, subiu? Tá. Ela me perguntou meu nome. Como é que é o seu nome, pastor? E ela tinha botado só Johnson. Aí eu lembrei de uma coisa, eu quero falar em 2 minutos. Eu falei, com JH. Sentei, voltei correndo lá e falei assim, você se importa de pôr o Azevedo? Ela não. Aí eu falei assim, na hora que eu subi no púlpito, eu explico. 1 ano antes do meu avô morrer, ele sentou comigo, uma conversa informal, sabe quando não tem nada preparado? Ele sentou numa mesa bem grande, uma casa grande, casa de vô e de vó, né? 7 quartos, 2 cozinhas, 3 banheiros, Deus me livre, era enorme. Bem no interiorzão, a gente se sentei na mesa, foi 1 ano antes dele falecer. Não, foi no ano que ele faleceu. 1 ano depois eu conheci a pastora Fabíola. E ele começou a contar a história de vida dele para mim. E eu fiquei chocado. Ele começou a contar a história de vida dele. E o resumo da história de vida dele, uma história sofrida e tal. Uma vez ele virou para mim e ele falou assim: Jonatas, eu não tenho nada. Eu não deixei nada. Ele deixou uma casa, só mais uma casa para 8 filhos. O que é uma casa? Vai dividir para 8. Eu falei, não deixei nada. Ele falou assim para mim, sem pretensão alguma: a única coisa que eu tenho é o meu nome. Você preserva ele? E eu falei, com toda a força. Eu me lembro que eu tinha 18. Quando eu cheguei no quartel, eu falei assim, eles tinham colocado meu nome de guerra como J. Henrique. Mas eu fiz um escarcéu. Eu falei assim, eu preciso que seja Azevedo. E o meu nome no quartel, todo o período dos anos que eu estive, foi Azevedo. E logo depois, tempos depois que ele faleceu, tempos quando eu digo é tempos, 15 anos depois, eu sentei com a minha avó e falei assim, fala um pouco mais sobre meu avô. E ela virou para mim e falou assim, teu avô era um cara brabo assim, ó, bebia e fumava como ninguém assim, ó, bebia muito, fumava muito. Eu falei, gente, eu não consigo imaginar esse homem. E minha avó, uma senhorinha desse tamanhozinho, ela contou que uma vez o meu avô, ele trabalhava à noite, ele esqueceu a marmita. Ele esqueceu a marmita. E mandou um rapazinho, vai lá buscar, vai falar com o Juraci que a minha marmita vai pegar lá. E quem tem esposa baixinha sabe que o bicho pega, né, meu irmão? Vocês sabem que o bicho pega. E a minha avó, meu avô não deixava ela ir para a igreja. Trancava ela dentro de casa. Ela pulava a janela com 7 filhas, tudo para a igreja. E esse belo dia, ela estava aonde? Na igreja. E o rapazinho foi lá na igreja. Dona Juraci, o seu Arlindo quer a comida. E naquele dia ela virou e falou assim, fala para ele que eu estou na igreja, eu não posso ir agora. Falei, pronto, vamos ver o que vai acontecer quando chegar em casa, né? Meu avô chegou no dia seguinte, de manhã cedo, não falou nada. Ele foi até a cristaleira, que eu nunca vi essa cristaleira na minha vida, que tinha na cozinha dele, pegou todos os uísques, as vodka, tudo. Jogou dentro do ralo da pia da cozinha e falou assim, a partir de hoje todo mundo é crente dentro dessa casa. Meu avô não sabia ler. Vocês têm talento de fazer chorar, cara. Pô, eu quero pregar, meu. Tá tão bonitinho. E eu gosto de honrar pessoas que precisam e devem ser honradas. E o vô não sabia ler. E o vô, a avó contou isso, que ele pegava a Bíblia, abria na mesa e falava, Espírito Santo, eu quero te conhecer. Eu quero aprender. E a avó conta que o Espírito Santo ensinou o meu avô a ler, ninguém nunca ensinou ele a ler. E de um analfabeto, beberrão,
se tornou presbítero, um dos pastores da igreja, e dava aula na classe que a gente chama, né? Os tradicionais das antigas, a gente chama de catecúmenos, não é nada do diabo não, tá? Catecúmenos, que hoje a gente só chama, né, de classe de novos crentes, né? Então a gente chamava de classe dos catecúmenos. Ah, vai procurar o que significa. Não vou explicar agora não. E o meu avô era esse professor. E eu virei, quando fui casar com a minha digníssima esposa, eu falei assim, eu só tenho uma exigência. Não tira o nome do meu avô. Porque se você deixar colocar o teu nome, porque o Azevedo é da minha mãe, o Silva é do meu pai, automaticamente o da minha mãe sairia para ficar só o do meu pai no final, né? Hoje pode fazer o que quer com o nome, né? Mas naquela época eu não podia. Já se vão 19 anos. Ano que vem eu faço 20 anos de casado. E ela falou, tá. Chegamos no cartório e tá bom, tira o Silva. Eu falei, não, pode. O Azevedo eu gostaria que ficasse, por mais que eu queria também que o Silva ficasse por causa do meu pai. Mas eu acho que a minha oração foi mais forte do que a dela. Porque chegou no cartório, virou e falou assim, ó, não pode tirar o nome, tem que deixar tudo. Aí ficou Fabíola Pimentel Alemonge Azevedo da Silva. Mas consequentemente, o Azevedo obrigatoriamente entrou no Azaf, na Débora e no Judá. Então o nome do meu avô está perpetuando por mais uma geração. Meu compromisso está ali, mesmo ele não estando aqui. É por isso que eu pedi, bota o Azevedo. Não é porque fica bonito, porque eu acho estiloso. Não, meu nome é até estranho de escrever. É por causa do vô mesmo, por causa do vô. Um senhor do interior do estado do Rio de Janeiro, numa cidadezinha de 1.500 pessoas, nunca saiu de lá, sempre morou lá, no meio do mato. Me ensinou um pouco sobre honra. Amém? Gente, eu queria lágrimas, mas nem tanta, né? Nem tanta. Eu também... quero dizer assim, eu amo demais os pastores de vocês. Porque eles têm nos ensinado de uma forma absurda. Né? De forma absurda. Absurda. E eu louvo a Deus por ter conhecido eles. Um homem e uma mulher de Deus. Uma família sacerdotal. A gente se conhece pouco, mas eu amo você, cara. Tu vai ter que me aturar mais um gole ainda. Eu falei, a nossa amizade vai ser provada quando a gente tiver o primeiro fight. Quando a gente tiver a primeira briga, aí a nossa amizade vai ser forjada. E eles têm nos ensinado muito, muito. Você quer falar? Não, meu bem, tá chorando aí também. Eles têm nos ensinado muito, 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 em tantas áreas, principalmente na restauração do coração. E a Fabíola falou isso. Na simplicidade da comunhão. Eu sou um cara... Posso abrir meu coração? Eu sou um cara simpático, comunicativo, mas eu também tenho um talento para ser bicho do mato que vocês nem imaginam. Só minha esposa sabe o quanto eu sou bicho do mato. Entende? E esses dias eles me ensinaram assim, de repente aparece na minha casa, eu falei, sangue de Cristo tem poder. Arruma, 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 arruma. Vocês estão rindo porque não foi na casa de vocês. Arruma, arruma, arruma. Pega as roupas, joga isso na cama. Quem nunca fez isso, atire a primeira pedra. É que tipo assim, ó, no curso Casados a gente sempre fala,
você tem duas escolhas: ou ter uma casa com vida ou ter uma casa arrumada. Eu preferi ter uma casa com vida, entendeu? E tentar o máximo possível arrumar com 3 crianças, né? Corre, corre, corre. Quando eu terminei de arrumar, já estavam na porta. E o Judá gritando: é o meu amigo, é o meu amigo. Isso tem sido muito bacana pra gente, né? Muito bacana, muito bacana. De pessoas que aqui, pô, mal me conhecem. E falam assim: ó, vou lá na tua casa. Eu falei: então vamos. Vem almoçar aqui em casa, eu vou lá na tua casa. Eu falei: tá bom. Eu amo isso, mas eu sou meio bicho do mato. Então fique à vontade, pode continuar, deixa Deus usar você. A Fabíola que gosta, que Deus trata mais a mim do que a ela. Meu Deus, eu quero pregar, e eu vou pregar. Amém ou não amém? Vamos lá. Eu vou ser breve. Você reconheceria Jesus se Ele caminhasse ao seu lado hoje? Se Ele caminhasse agora, do seu lado. É eles que vão fazer comigo? É eles? Sabe uma frase que eu aprendi no quartel? Nada é tão ruim que não possa ser piorado. Irmão, falar igual no quartel: guarda a alma na garrafa e só me entrega a carcaça. Fica tranquilo, eu só vou judiar ele. Você não. A Fabíola vai judiar você. Você reconheceria Jesus se Ele caminhasse ao seu lado hoje? Agora. Se Ele sentasse agora do seu lado, você reconheceria o seu amado? Você reconheceria que é o seu Salvador sentando do teu lado? 2 discípulos, tristes e confusos após a morte de Jesus, estavam caminhando pelo caminho de Emaús. Eles haviam convivido com Jesus, ouvido seus ensinamentos, visto os seus milagres, mas não o reconheceram. Você sabia que de Jerusalém a Emaús havia uma distância de 11 quilômetros? 11 km, 11 quilômetros. Querido, 11 quilômetros pode não parecer longe, mas quando estamos no sentido contrário do que Cristo disse, 1 milímetro de distância se torna um abismo. Muitos estão na igreja, leem a Bíblia, ouvem pregações, mas será que realmente conhecem a Jesus? Será que de fato tem a revelação de quem Ele é? Abra comigo Lucas, capítulo 24. Vamos ler do 13 ao 34. Por gentileza, se puder ser na NVT, sou eternamente grato. Se não puder, conversamos lá fora. É para trocar o cálice, né, gente? Lucas capítulo 24, do verso 13 ao verso 34. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Do nada, meu irmão. Do nada, um dia comum, de tristeza, de angústia, os caras caminhando, do nada Jesus para do lado. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias? Que coisas? Perguntou Jesus.
as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu para todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se... Não, para aí, senão o sermão não fica bonito. Para aí. Segura aí. Vamos explicar essa primeira parte, depois a gente continua, amém? E aconteceu que, indo eles falando entre si, o próprio Jesus se aproximou. Ia com eles, mas os olhos deles estavam como se estivessem fechados. Muitas pessoas têm informação sobre Jesus, mas não têm revelação. E por que só têm informações sobre Jesus? Por quê? Porque preferem uma opinião humana e terrena ao invés da revelação divina. E revelação divina aqui não está relacionado sobre o serviço profético, querido, mas a contemplação que se torna admiração e inevitavelmente gera adoração. A sua contemplação vai gerar admiração e inevitavelmente vai gerar uma adoração. Só que você precisa entender uma coisa: sempre você estará contemplando algo. A pergunta que eu te faço: você está contemplando o Criador dos céus e da terra? Porque se você sempre está contemplando, se você sempre está admirando, se você sempre está contemplando, você sempre vai estar admirando. E se você sempre está admirando, você sempre vai estar adorando. A pergunta é: a quem você está fazendo isso? A quem? Porque informação não vai te levar à revelação. Informações sobre Ele não vai gerar em você um coração adorador. Um coração que faz qualquer coisa por Ele. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Aqueles homens, eles tinham muita informação sobre Jesus. Esse é o problema. A gente está cheio de informação dele e pouca revelação de quem ele é. Sabemos responder tudo sobre ele sem saber nada dele. Sem saber nada dele. Você vê que eles vinham entristecidos. Jesus perguntou: o que está acontecendo? O que vocês estão papeando? E eles cheios de informações humanas e terrenas. Pô, você é o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Você não está vendo o que está acontecendo? Está uma loucura, meu irmão. Está acontecendo um monte de coisa cheio de informações humanas. As informações humanas em você vão te levar a um lugar de incredulidade. E não vão te levar a um lugar da revelação de quem Ele é. Querido, eu estudei, eu fiz seminário, depois eu fiz a faculdade de teologia, tudinho. Eu me lembro que no seminário, eu entrei com 19 anos no seminário.
Eu me lembro que quando eu entrei era uma doideira. Era presencial, seminário tradicional, e vinha esse negócio de homilética, hermenêutica, soteriologia, martiologia, e não sei mais o que, pneumatologia. Eu falei, é o estudo do pneu, homilética, é o estudo do omelete. E os professores não gostavam, né? Pô, um guri de 19 anos estudando sempre fazia uma piadinha, né? E tomava na cabeça o tempo inteiro. E eu falei assim, Jesus, isso é muito complicado. Eu me lembro que eu falei dentro da sala de aula baixinho, é complicado. E ele falou assim, eu sou simples, vocês que complicam. Eu sou simples, vocês que complicam. E isso não quer dizer que nós temos que parar de estudar, de maneira nenhuma. Não. Continue. Mas a gente, às vezes, é complicado demais. Complicado demais. A gente quer que o Senhor venha do jeito que a gente quer e não da forma que Ele quer se revelar a nós. Aí Ele acaba não revelando nada, porque não é sobre você e nem sobre eu, é tudo sobre Ele. Quando tu entende que é dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, fica tudo tão mais simples, fica tudo tão mais fácil. E eu me lembro que em 2018 o Senhor falou uma frase muito forte no meu coração. Estava pensando nela hoje, falei, vou fazer uma camisa. Profundidade na simplicidade. E eu compartilhei com algumas pessoas, aquelas pessoas, e Jesus falou assim, fica quieto, eu te revelei agora, mas não é para esse tempo, tu vai entender, não sai compartilhando com todo mundo. Anota assim, não compartilhe os seus sonhos com quem não sonha com você. Eu demorei, mas aprendi. Isso não quer dizer que você não possa compartilhar, mas compartilhe com quem sonha contigo. Com quem tem a mesma fé que você. Quem é doido igual a você. Quem não tem juízo igual a você. Entende? Tem que ser assim. Não adianta, querido. Eu não sei se vocês já cantaram essas músicas aqui, mas a gente cantava muito isso daí antigamente. O Judson cantava uma música bem doida e a gente cantava aquilo. Bem que eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite, mas não deu. Eu vou puxar aqui, vai ser uma doideirada. Bem que eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite, querido, não deu. Mas não. Para de querer compartilhar os teus sonhos com aqueles crentes bonitinhos de domingo à noite. Você tem que contar com os doidos. As tuas doiduras tem que ser para os doidos. Não compartilhe os seus sonhos com quem não sonha com você. Volta para o sermão. Volta para o sermão. Por favor, pare de ter opiniões terrenas e humanas, senão você nunca terá a revelação divina. Você é preso às opiniões da sua volta. Meu irmão, o mundo pode estar acabando, eu sei quem o Senhor é. E isso para mim é o suficiente. É o suficiente. Mateus 7, do 22 ao 23... Não tem problema, fica tranquilo, não tem problema. Mateus 7, do 22 ao 23. Senhor, Senhor, e eu lhe direi, nunca vos conheci. Você conhece esse texto? Final do Sermão da Montanha. Legislação do reino de Deus sendo dita pelo próprio Deus ali naquela montanha. E ele vai terminando o seu sermão dizendo isso daí. Você pode profetizar, expulsar demônio, tu pode curar, tu pode fazer o que quiser em meu nome. Mas se você não me conhecer, carinhosamente eu direi, apartai-vos de mim, maldito. É sobre conhecê-lo e ser encontrado nele. É sobre conhecê-lo e fazê-lo conhecido. O seu coração não queima em fazer outras pessoas conhecerem esse Deus que transformou você, resgatou você do império. Você sabe quem você era. Você sabe quem você era? Eu sei quem eu era. Eu sei quem eu sou agora nele. E eu estou ansioso para descobrir quem eu me tornarei lá na frente.
Você não tem essa expectativa de olhar para trás e falar assim: eu era um desgraçado, miserável, jaguara, chinelão, como diz no Rio Grande do Sul. Aqui é como? Não, chinelão serve? Um chinelão. Aí quando você olha agora, você, caramba, Deus está fazendo uns negócios em mim, está fazendo umas coisas bacanas em mim, porque você se depara com determinadas situações que quando você olha e você toma uma atitude diferente, você, mas nem eu estou me reconhecendo. Quanto mais você não se reconhece na tua natureza humana, mais você está gerando identidade de Cristo em você. Isso não te empolga? Isso me empolga demais. Demais, querido. Demais. Porque mais você, gente, eu não estou me reconhecendo mais. E isso é porque a identidade de Cristo está crescendo em você. Então você olha para trás, meu Deus, eu era assim. Olha quem eu sou agora. Ah, não, eu estou louco para descobrir quem eu serei nele lá na frente. Ah, eu te amo, Jesus. Eu te amo. Isaías 29:13. Esse povo se aproxima de mim com sua boca, mas o seu coração está longe. Longe. Sabe assim como alguém que sabe tudo sobre um artista famoso? Ou aquela pessoa que você segue no Instagram, sabe tudo sobre ele, mas nunca o conheceu pessoalmente? Há uma diferença entre informação e relacionamento. Há uma diferença entre informação e relacionamento. Jesus encontra-os no caminho de Emaús. Jesus sempre vai se preocupar com os seus. Vemos que o diálogo entre os dois seguidores e Jesus é um tanto curioso e bem revelador. De um lado, dois discípulos desacreditados, desanimados e incrédulos. Do outro lado, Jesus, o Cristo, com compaixão, paciência e muito amor resgatador. Jesus, com muita paciência, tem que ouvir dois dos seus seguidores dizer: tínhamos esperança. Está lá em Lucas 24, verso 21. Sabe por que eu parei e fiquei olhando para esse versículo? Eles dizem assim, tem aí? Olha aqui, ó. Tínhamos esperança. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é forte demais, querido. Esse tínhamos esperança, ele está tratando... Deixa eu beber água. Ele está tratando do tempo verbal passado. Se você vê tínhamos, qual o verbo ali? Ter. O verbo ter, né? Tínhamos. Verbo. Eu estou errado. Tem algum professor aí? Que susto que eu levei, que eu demorei um tempão para ver isso aí, né? Tínhamos. É verbo, está no passado, querido. Sabe o que eles estão revelando? Incredulidade. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. A falta de conhecimento de quem ele é vai gerar incredulidade dentro de mim. E em vez de viver no presente olhando para o futuro, eu fico olhando para o passado. Você pegou isso no seu coração? Por favor, pega isso no seu coração. A falta do conhecimento de quem Cristo é revela o quão incrédulo eu sou. Mas vamos um pouco mais à frente. Jesus se revela através da palavra e da comunhão. Isso a gente encontra em Lucas 24, do 27, o 30 e o 31. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Repita-se comigo: a revelação. O sangue de Jesus tem poder. A revelação de quem Cristo é está na palavra. Está na palavra, querido. Está nessa Bíblia que fica lá na tua estante.
Espero que você esteja usando ela ou não fique só aberto no Salmo 91 como um amuleto na sala da tua casa, espantando. O demônio passa por cima e sapateia. É sim, querido. Espero que você tenha olhado para ela e falado assim: pela manhã, pela tarde, pela noite, não vou estipular o horário do seu tempo com o Senhor, mas você chegar, Senhor, chegou o nosso momento, eu quero te conhecer, saber quem você é. Entendeu? Você, eu quero conhecer Jesus, lê a Bíblia, eu quero ouvir a voz dele, lê a Bíblia em voz alta. Lê a Bíblia em voz alta, querido, está resolvido. Quem Cristo é e quem Cristo diz que sou é o que realmente importa. Vamos repetir isso aqui? Amém ou não amém? Vamos repetir isso aqui? Quem Cristo é e quem Cristo diz que sou é o que realmente importa. Olha o que a gente vê no verso 28. Nos mostra que eles estavam se aproximando de Emaús. E você sabe o que significa Emaús? Emaús significa riacho quente, riacho de águas quentes. Esse é o significado da palavra Emaús. Todos nós queremos um riacho de águas quentes para as nossas vidas. E não há mal algum nisso daí. Mas para onde Cristo quer que eu vá é o que importa. E a palavra era Jerusalém. E naquele período, muita coisa, a coisa estava feia lá em Jerusalém. O último lugar que os discípulos de Jesus queriam estar era em Jerusalém. E também não há mal nenhum nisso. Não há mal nenhum. Eu não quero ir para lá. É uma furada. Mas isso é furada. Como a gente diz no Rio de Janeiro, isso é rabo de arraia, cara. É uma furada. Mas aí você precisa entender. Era exatamente ali que Jesus queria que eles estivessem. E Ele fará o que for preciso para estarmos onde Ele quer que estejamos. Então não há problema nenhum você falar: eu não quero ir para ali. Mas eu quero que você vá, assim diz o Senhor. E você, então tá bom, eu vou querendo ou não querendo, eu vou. Porque não é sobre a gente, não tem a ver com a gente. É tudo sobre Ele. É tudo sobre uma pessoa, a única que importa, o Senhor da nossa alma, o amado dos nossos corações, o desejado das nações, aquele que era, que é e que há de vir, com glória, majestade, força, honra e poder, o resgatador, aquele montado num cavalo branco. É esse que ansiamos e esperamos. É sobre você, Jesus. É sobre o Senhor, Jesus. Não tem problema. Só que não adianta você desejar um riacho de águas quentes se o Senhor não quer que você desfrute da água quente. Talvez não quer dizer que você vai viver uma vida de água fria. De vez em quando Ele até vai dar uma água quentinha pra gente. Mas o que importa é estar onde Ele quer que a gente esteja. E Ele fará de tudo para resgatar os seus. De um caminho curto de 1 quilômetro, mas 1 milímetro fora do propósito dele é um abismo. O verso 28 e 29, Jesus prova o coração e a real intenção deles. Vamos lá, o 28 e 29? Olha o que diz o verso 28 e 29. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Jesus tem um senso de humor. É muito maneiro, cara. É muito maneiro isso daí, cara. É muito legal. Quer ver? Cadê os meus? Cadê? Vem cá. Cadê? Gabriel, falou o nome. Cadê o Gabriel? Vem, Gabriel. Cadê? Eu só lembro, Gabriel, de uma coisa, mas deixa pra lá. Então... Cadê? Vem você, tá rindo dele aí, ó. Vem aqui, são 2, não é um só. Não ri não, senão vem também, eu faço 3. Até virou rosto, olha lá. Aqui, ó, fica vocês dois. Aí estamos prosando um do lado do outro aqui. Isso. E estamos prosando, não, vamos andando devagarinho, estamos prosando e tal. Aí Emaús está chegando. Cara, de repente, assim, ó, tu imagina, Jesus falando sobre tudo, a revelação de quem Ele é, de ponta a ponta. Começa lá em Moisés. Meu irmão, que diálogo foi aquele? Que vibe foi aquela entre Jesus e os discípulos?
Os caras ali tendo todo assim, Jesus pontua. Querido, é tão bom você sentar com alguém que conhece e possa te instruir. Imagina o próprio Deus. Assim ó. Jesus ia com a cara de vocês. Jesus ia, porque ele foi lá, não, vou resgatar esses dois. Aí de repente, do nada, o podcast acaba. Vou lá, tô indo embora. E Jesus segue o caminho, cara. Assim ó, o senso de humor de Jesus é fantástico. Porque tipo, é mais ou menos essa cara assim, tá, e agora? 2 palmas pra ele. Chega, não dá muita moral, só 2. Era mais ou menos isso daí, tipo assim, tá doido? Peraí. E o que os discípulos falaram? Não, cara, tu vai posar com nós hoje. Obrigado, gente. Uma salva de palmas para eles. Você parou para imaginar isso daqui? Do nada Jesus chega e... tô seguindo. Você acha que isso é por acaso? Você acha que o nosso Jesus faz alguma coisa por acaso? Você acha que ele faz alguma coisa ao acaso? Ou de repente assim, não estava nos meus planos. No de Jesus, querido. Não. Entenda aqui. Jesus prova o coração e a intenção deles. Jesus virá até nós. Pega isso aqui. Jesus virá até nós através de pessoas simples e desconhecidas, mas cheias do Espírito Santo de Deus, para nos trazer a real revelação da mesa da comunhão. Eu trabalhei numa livraria que às vezes aparecia uma pessoa que algumas, tipo assim, sabe quando aparece um suposto famoso do Instagram, só que você não faz ideia de quem é, né? Todo mundo conhece menos você. Então não tinha Instagram naquela época, mas aparecia assim, eu sou cantor, canto em tudo quanto é lugar. Aí a gente falava um pro outro, é o famoso quem? Que famoso quem? Você é o famoso quem? E eu quero ser o famoso quem? Quem é você? Você, sabe aquela coisa assim, ó? Eu falo muito isso lá em casa. Assim, ó, querido, fique em paz. Esqueça o meu nome. Se o Senhor me levar para outro lugar e você, tinha um cara, gente boa, era até carioca, esqueça o meu nome. Mas não esqueça quem eu estou comunicando. Eu não lembro o nome dele não, mas do jeito que ele falava de Jesus. Então assim, seja o famoso quem, cara. Meu amigo, eu sei que você também está pouco se lixando, eu também. Eu estou pouco me lixando se vão conhecer a gente ou não. Mas vão ter que conhecer o nosso Jesus. Vão ter que conhecer o nosso Jesus. Eu estou pouco me lixando, mas vão conhecer o meu Jesus. Então Jesus, ele está fazendo, sabe o quê? Provando a real intenção do coração. Porque a real intenção do coração é a seguinte. Jesus falou assim, vou dar no pé e vamos ver onde que o coração deles realmente está. E eles revelaram o coração. Não, fica com a gente. Fica com a gente. Eles não conheceram ou reconheceram Jesus. O termo teológico que a gente chama se chama passivo divino. O que seria o passivo divino? É Jesus se manifestar sem revelar quem é. Isso aconteceu muito no Antigo Testamento. Aconteceu muito no Antigo Testamento, né? Quem você acha, tá, que trocou o nome de Jacó? Quem você acha que almoçou com Abraão? Então isso a gente chama de passivo divino. Entenda aqui, pra gente continuar e acabar, em nome de Jesus. Eu vou repetir isso daqui. Que isso aqui, Polaco, foi na unção da tua casa, Polaco. Foi na unção da tua casa. Escuta essa frase aqui, que foi na unção da tua casa, tá? A tua mesa tá derramando óleo. Porque eu escrevi isso na tua mesa. Quero honrar você e a tua casa.
Jesus virá até nós através de pessoas simples e desconhecidas, mas cheias do Espírito Santo de Deus, para nos trazer a real revelação da mesa da comunhão. E a nossa comunhão foi muito maneira hoje, cara. Foi bom demais. Emaús representa a transição da dúvida para a verdadeira fé. Emaús vai vir na tua vida para revelar se seu coração está sendo incrédulo ou está de fato mergulhado em fé. Então, Emaús representa a transição da dúvida para a verdadeira fé. Jesus abriu as escrituras e depois partiu o pão. E então os olhos deles se abriram. Conhecer Jesus passa por 2 pilares: palavra revelada e relacionamento íntimo. Vou repetir isso aqui. Conhecer Jesus passa por 2 pilares. Uma palavra revelada, está aqui, ó. E através dessa palavra revelada, um relacionamento íntimo. Eu tento honrar todo mundo que passa na minha vida. Essa é minha avó, fica na minha carteira o tempo inteiro. Mãe do pai, caiu aqui agora. Eu fico olhando para ela. Essa aqui me ensinou outras coisas. Quando eu tinha 6 anos, numa igreja tradicionalíssima, ela batia no apartamento do meu pai, Avenida Antenor Navarro, número 301, apartamento 302, Brasipina, Rio de Janeiro, Brasil, Mundo, Via Láctea. E ela chamava um guri de 6, 7 anos. Ela assoviava. Meu pai olhava para a janela. Traz o Jonathan. Agora só. Vai levar ele para o parque? Vai levar para o pula-pula? Vai levar para onde? Não, para o ensaio do coral da igreja. Todo mundo 70 a mais. Aí ela me colocava tudo, o coral ensaiando. Todo mundo sentado e eu ficava sentado do lado dela, um guri de 7 anos. Sentado. E aí minha avó primeiro soprando do coral. Só que eu gostava de sentar atrás, que era o contralto. Eu falei, posso ir para trás, vó? Ela pode. Então minha avó me ensinou a dividir as vozes. Na medida dela, ela me pegando, sem muito conhecimento da palavra. Ela me pegava e me levava assim, ó. Vamos ali. 7 anos, sentado no meio de um coral com um monte de velho. E era tão bacana que eles tudo me mimavam, né? Tudo me mimavam. A gente tinha muito tempo de comunhão, eu e ela. Eu ia para casa dela, ela botava rádio e a gente ficava dançando na cozinha dela. Só eu e ela. Não posso cantar aqui, cadê ele? Não posso cantar. Não posso cantar. Não posso ficar nem mais um minuto sem você. E a gente dançava. 11 horas. E a gente dançava. Era muito bacana. Muito bacana. É heresia. Corta. Em nome de Jesus. Agora que acabou para nós mesmo. Agora que acabou para nós mesmo. Jesus, o que eu fiz? Agora acabou. Agora, Deus me livre. O que você foi arrumar para a tua vida, mais? Vamos continuar. A foto dela caiu, deixa aqui. Eu tô acabando. Você me aguenta mais um pouquinho? Só mais um golinho, por favor. Só mais um golinho. Eu tô acabando mesmo. Tô nada. Não, tô sim. Tô acabando. Vamos aqui. Isso. Só reconhece quem tem relacionamento. Sabe assim, o partir do pão? O partir do pão. Os seus olhos se abriram. Agora sei quem é. Sabe por que eles fizeram isso? Vem cá, polaco. Vem cá, traz para mim. Ninguém mandou, vocês chamaram um doido para pregar. O juiz eu deixei no Rio de Janeiro há 10 anos atrás. Mais doido é ele que fecha comigo. Eu estava lá na mesa e tinha esse negócio ali, né? Falei, polaco, eu vou levar, né? Eu vou levar. Tu imagina só. Se eu fechar aqui, você não sai, né? Lá na filmagem, né? né? E tu imagina só. Imagina isso. Cara, tu imagina. Os caras estavam ali, ouviram tudo do Senhor. Tomaram assim, ó. Aprenderam Bíblia numa caminhada de 11 km. Tudo sobre Ele.
E quando ele fala, estou seguindo o meu caminho, não, por favor, fica com a gente, está tarde, bom, desculpa, fica com a gente, está tarde. Você vai dizer, eu vou te mostrar por que era uma desculpa eles falarem que foi tarde, que era tarde, vou te mostrar aqui. Está tarde, não vai não, tá bom, eu fico então. Sentam à mesa, até o momento, sentar à mesa não quer dizer comunhão. A comunhão é quando você reconhece o que a outra pessoa está fazendo, porque você sempre tem mesa com ela. E de repente Jesus faz assim, cara, ó. Quando ele parte, meu irmão, eles fizeram assim, eu já vi essa cena uma vez, você é o meu mentor! Tem ideia que isso, cara? Vem, corre, ela falou sobre comunhão. Cara, tá entendendo isso, meu? Ele falou assim, eu já vi essa cena. Eu já vi essa mesa antes. Cara, eu já vi. E os olhos se abriram. Tudo fez sentido. Então, querido, às vezes você está indo para o caminho de Emaús, o Senhor te resgata e você não está entendendo muito o que está acontecendo. Mas fica tranquilo, não vai ficar só na revelação da palavra, porque já é suficiente. Mas Ele vai ainda chegar e falar assim, senta na mesa e eu vou te mostrar algo que você já viu antes. Ah, querido, eu queria ter broinha para todo mundo. Que a gente dava um jeito, até ceiava, né? Olha eu atrapalhando a liturgia do culto da igreja dos outros. Vamos seguir. Cara, ele partiu o pão. E eles olharam, eu já vi essa cena antes. Eu já vi essa cena antes. Quanto mais distante fico da mesa da comunhão com Cristo e com a mesa dos meus irmãos, mais Cristo gradativamente vai se tornando um estranho, até não reconhecermos mais. Então não adianta você ter só uma informação, porque olha só, querido, você saber que tomate é fruta é uma informação. Sabedoria é não pegar o tomate e colocar na salada de fruta. Então não adianta você ter só informação e não pôr em prática, você fica um obeso cerebral. E você não põe em prática. É uma geração com quilômetros de água e 2 dedos de profundidade. Não adianta a gente ter todas as informações de quem Ele é e não olharmos para a palavra. Peraí, eu quero conhecer esse Jesus que abriu um mar. Eu quero conhecer esse Jesus que para alguns pode ser simples, mas para mim não é, querido. Ferro flutuar não faz muito sentido, não. Pegar um profeta e subir, o outro arrebatar, você chegar e jogar o corpo de um cara por cima dos ossos do outro e levantar. Não, eu quero conhecer essa pessoa. Eu quero conhecer Ele. Eu quero conhecer Jesus. As Escrituras é a luz que arde e ilumina. É a luz que arde e ilumina o meu ser, para eu ver e reconhecer que Ele é o pão da vida. Foi exatamente isso que aconteceu. Primeiro Ele traz a revelação de quem Ele é. Então Ele está trazendo luz para o meu caminho. E depois Ele fala assim, eu vou te mostrar outra coisa agora. Eu sou o pão da vida. Isso não faz você gritar, não. Salmo 119, 130 diz, a entrada das tuas palavras dá luz. E em João Evangelho 6,35 diz, eu sou o pão da vida, diz o Senhor. A Bíblia, querida, é um mapa. Quem apenas lê, mas não caminha com o guia, pode se perder. Mas quando a palavra é acompanhada da presença de Jesus, tudo faz sentido. Está fazendo sentido para você nessa noite? Querido, para mim está fazendo o maior sentido. Está fazendo o maior sentido.
O Senhor falou comigo sobre discípulo no caminho de Emaús há um mês e meio atrás. E sabe quando você está digerindo isso, tentando digerir isso na tua vida? Tentando digerir. Eu falei, eu quero isso, Jesus. Eu quero isso. Os olhos não se abriram por conta de um milagre. Você sabia disso? Os olhos deles não se abriram por conta de um milagre, mas por conta de relacionamento. Às vezes você está pedindo milagre e ele te oferece relacionamento. Meu amigo, tem gente querendo milagre e ele falando, eu só quero me relacionar. Eu só quero me relacionar. Quero me relacionar contigo. Quero se revelar a você. Quero me revelar para ti. Estou ficando velho, estou me perdendo toda hora. Aqui. O coração queima quando conhecemos verdadeiramente a Jesus. Lucas 24:32, meu amigo, por favor. Que diz assim: disseram um ao outro, vem cá, cadê os meus meninos? Não se faz de doido não. Vem logo, eu tenho que entregar o microfone pro pastor, meu irmão. Vem. Ó, vocês vão ficar aqui na frente e eu vou dizer ali, vocês encenam aí. Pode ser? Olha um pro outro aí. Disseram um pro outro, não ardia, vai fazendo aí em cena, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e explicava as escrituras. É isso, como é que é um coração queimando, cara? Ah! Eu amo vocês. Vai embora, vai. Tenta imaginar, mano, qual é o teu nome, cara? Guilherme, tenta imaginar, Guilherme, os caras tendo a revelação, pastor, de tudo. De repente, quando parte o pão, filha, o coração queimava, meu. Eu sabia, eu conhecia, eu sabia. Tu tenta imaginar isso, cara. O teu coração não estava queimando enquanto ele explicava tudo pra gente. Ei, o teu coração está queimando, não está enquanto o Senhor está falando contigo, quando você abre a tua Bíblia, não no domingo à noite, mas na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, quando você está cansado de um dia, você só quer deitar, e vem o Espírito Santo no pé do teu ouvido e fala assim, vamos trocar uma ideia? E você, Espírito Santo, e ele só fala uma vez, e faz assim, segue o caminho, para revelar a intenção do nosso coração. Se realmente queremos ou não nos relacionar com Ele. Eu tenho que ir para a academia, Fabíola. Estou cansado. Estou cansado. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava. Um verdadeiro encontro com Jesus não deixa o coração indiferente. Quem conhece Jesus tem um coração transformado. A paixão, amor, devoção, zelo, entrega, a mudança de rota. Sabe quando você pensa, eu pensei que eu ia ficar no Rio Grande do Sul o resto da minha vida. De fato. Eu, quando cheguei no Rio Grande do Sul, falei, Senhor, eu queimei as carroças e afundei os barcos. Falei para as crianças, pode me enterrar aqui. E de repente o Senhor muda tudo, cara. Falei, Jesus, desculpa, eu vou ter que reconstruir a carroça e vou ter que pegar o barco lá embaixo. Desculpa. E eu peguei toda a minha família. Talvez sem os meus filhos entenderem muito bem, e até o mais velho, que é o que talvez sofre mais, né? E eu olhar nos olhos dele, cara, me desculpa, mas confia, eu estou ouvindo Jesus. Vocês pensam que família do pastor não sofre? Quando os teus pastores estão na tua casa conversando, os filhos estão em casa esperando um pai e uma mãe. Valorize todo esse tempo. Valorize todo esse tempo. Valorize. Valorize. De verdade. De verdade. E de repente eu falei assim, vamos embora.
mandou. E eu confesso para vocês, pai, eu amo aquela cidade, eu queria estar lá. E de repente o Senhor me envia um monte de doido, gente boa, que está me fazendo amar cada vez mais essa terra. É verdade ou não é, Fabiola? Não, fala a verdade. É, não é, meu bem? E se tiver que afundar de novo os blocos? Querido, eu só quero estar onde Jesus está. Tu quer estar onde Jesus está? Eu quero, cara. Ah, seja onde for, cara. Seja onde for. Seja onde for, cara. Seja onde for. Hudson Taylor largou tudo, cara, e se tornou o apóstolo da China, o pai da China. Todos os outros missionários zombavam dele, que enquanto os europeus, que ele veio da Europa, estavam de terno e gravata, ele botou a roupa dos chineses para parecer cada vez mais deles e ganhar eles. E o cara estava lá. Você pensa que foi um mar de rosa? Não, o cara perdeu tudo. Casou com a primeira esposa, morreu. Os filhos morreram. Casou com a segunda, morreu os filhos. E Jesus tirando tudo dele, e o cara não saiu da China. Não saiu de lá. Por quê? Porque Jesus queria ele ali. Meu Deus, eu já estou exagerando no tempo. Abre aí Jeremias 29. Eu preciso ler esse versículo, por favor. Eu estou acabando, gente. Estou acabando de verdade. Jeremias 29 diz assim, ó. Jeremias capítulo 20, o verso 9, por favor. Diz assim. Oh, cara, isso daqui é forte demais, meu. Não é possível que você não enlouqueceu com isso aqui já. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, e é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível! Isso é forte demais. É forte demais, querido. É um cara dizendo assim, eu não quero mais nada, eu não quero falar, eu não quero comunicar, eu não quero, mas não tem como. Uma vez, no começo do ano, eu estava chorando, cara, no meu sofazinho, lá no Rio Grande do Sul, chorando, e meu pai estava lá, e minha mãe chegou perto de mim, filho, coisa de mãe, né? Por que tu tá chorando? E eu agarrei no sofá, olhei para ela chorando, e eu falei assim, eu quero deixar de ser pastor, mas eu não consigo. Eu queria largar tudo, mas eu não consigo, porque não é sobre mim. Não é sobre eu. É tudo sobre Ele, cara. Não é sobre mim. Não é sobre as minhas vontades, os meus desejos e prazeres. É sobre comunicar quem Ele é. E eu falei assim, eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite, cara, mas não deu. Eu falei, Jesus, não tem como, porque a Tua palavra me consome. Começa a consumir não só o meu corpo, mas queimar os meus ossos. É impossível de conter. Querido, se você está conseguindo conter a palavra dentro de você, eu não sei se é a mesma palavra que eu acredito. Não é sobre estar com o microfone na mão. Ai, você não tem ideia a vontade que não, aquele pastor tem vontade de largar isso aí. É sobre você na segunda-feira no caixa do supermercado. E você com um sorriso enorme, e a pessoa virar para você e falar assim, cara, hoje é segunda, por que você está com esse sorriso? Eu falei, porque Jesus me ama, eu estou vivo. E você começa a comunicar a Jesus que você não consegue guardar no teu peito a paixão que você tem por Ele, cara. Mano, eu sou muito apaixonado por Ele, meu. Eu não sei se eu sou digno de ter na minha lápide igual a do Gregório, mas eu gostaria. Na lápide do Gregório está escrito, aqui está um cara que amava muito Jesus.
Eu nem sei se eu sou digno de ter a mesma lápide do Gregório, mas alguma coisa parecida eu gostaria. Se realmente eu for um cara que mostro não só nas minhas palavras, nas minhas atitudes que eu amo Jesus. E a melhor forma de você revelar, ou ver e mostrar que você ama Jesus, não é com palavras bonitas, é revelando para outras pessoas e nas oportunidades que o Senhor entrega na tua mão. Sabia que Jesus não ia me deixar chorar sozinho aqui hoje. Eu sabia. Obrigado, Jesus, meu fechamento. Olha isso aqui, querido. João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Quando Ele está em nós, há frutos. Diga assim: quando Ele está em mim, o fruto é inevitável. Como um ferro em brasa, só queima quem está quente. O coração frio revela o distanciamento de Jesus. E entenda uma coisa, não romantize. Talvez você vai encontrar pessoas que você vai estar incendiado, você vai chegar perto da pessoa, e esse fogo que está queimando você, talvez incomode a pessoa. Fique tranquilo, só permaneça queimando. Porque você vai encontrar outros que vão falar assim: pai, é esse fogo aí que eu estava procurando. Não tenta ganhar todo mundo. Pregue para todos e permita que deixe o Espírito Santo fazer o trabalho dele, que é convencer. Amém ou não amém? Jesus, toda hora eu me perco nos meus textos, está cheio. Quem conhece Jesus volta para o propósito com uma urgência absurda. E na mesma hora, olha isso aqui, ó. Você lembra que eu falei para vocês que eu ia provar? Ah, tá tarde, não vai não. Vai não, tá tarde. E quando se parte o pão e eles têm a revelação de quem Cristo é, olha o que o texto diz. O que o texto diz aí? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Oh, estava tarde da noite. Querido, pode ser a hora que for, quando o Senhor te reposiciona, vem um senso de urgência dentro de você. Você, cara, eu preciso fazer. Porque Jesus não está atrasado. Atrasado é um atributo para quem? Entendeu? Deus não está com pressa, porque pressa é um atributo de quem está atrasado. Pegou isso aqui? Deus nunca tem pressa. Deus está com pressa. Tem pressa nada. Pressa é um atributo de quem está atrasado. O tempo dele está correto. É a gente que muitas das vezes está indo para Emaús. E ele tem que ficar assim, ó. Você ama Jesus? Fala isso aí. Fala para ele: eu te amo, Jesus. Eu caminhava com um cara que ele era muito doido assim. A gente ministrando, adoração, pau comendo, meu irmão. E ele do nada parava assim o violão, eu tocava o baixo na época, ele parava e ele: lindão, bonitão, cheirosão. Eu falei: gente, é muito chapado esse cara, meu. É muito chapado. Lindão, bonitão, eu te amo, Jesus, demais, demais. E na mesma hora os caras voltaram a conhecer Jesus. Transforma nossos caminhos e nos envia. Quem o conhece de verdade não consegue ficar parado. Imagine os seguidores, um olhando para o outro e dizendo: vamos voltar agora. Talvez outras pessoas vendo isso e dizendo para eles assim, ó: vocês vão voltar, porque vai vir gente assim para falar isso para você. Tu tá maluco? Tu é doido, porque não tenta romantizar o evangelho não. Jesus está vindo fazendo isso tudo na tua vida, mas vai vir gente e vai falar o quê? Tu tá maluco? Tu não vai. Tu vai voltar para lá, você tem noção? Aí, ó, já viram como Jerusalém está? Jerusalém naquela época estava pegando fogo. Jesus tocou fogo no parquinho, meu irmão. Tava uma loucura. E no final ainda podem dizer assim: você tá maluco? Vocês vão morrer. Eu tento imaginar os discípulos olhando para o outro: voltaremos porque vale a pena morrer por ele. Vale a pena morrer por ele. Você sabe a história dos moravianos, muito simples e rápido. Os caras chegaram e um senso de urgência violento, desesperador, quando eles souberam que tinha uma tribo que não sabia nada, nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Os caras: vamos para lá, manda a carta, fala com o dono daquela ilha, fala com os caras. E o cara: não, se vocês quiserem vir, é por conta de vocês, tá? A gente vai com a nossa passagem. Não, se vir botar o pé aqui, vocês se tornam meus escravos. Tá, mas eu vou pregar o evangelho. É meu escravo. Os caras entram no barco, não tenta romantizar não, cara. Eles entraram no barco, aí os familiares começaram a gritar:
Não vai, por que você está fazendo isso? E os caras do barco gritam, para que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Eu quero gastar a minha vida para Ele. Eu quero gastar a minha vida para Ele. Você vê lá em Atos 9, 3, 6, Saulo conhece Jesus e imediatamente ele pergunta, Senhor, o que queres que eu te faça? É inevitável quando você tem a revelação de quem Cristo é, quando os olhos dele fixos em ti, esses olhos como chama de fogo, e você sabe que os olhos são o que? A janela da alma. Então, na verdade, quando você vê que os olhos dele são como chama de fogo, é apenas um vislumbre de quem ele é por dentro. Um fogo incendiado. Quando ele olha nos teus olhos, quando olhou para Mateus, isso me choca, um versículo tão simples, mas me choca toda vez. É o mesmo papo, é sempre andando. Segue-me. Só que os olhos como chama de fogo queimaram o interior de Mateus. E Mateus olhou e falou assim, eu tenho que ir. E vira para os discípulos, ele, cara, estou cansado de vocês, vai embora. E o que um deles fala? Para onde nós vai, Jesus? Para onde a gente vai, cara? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Não tem como, meu. Não tem como. Não tem como. Você vê em Isaías 6:8. A quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Como alguém que recebe uma notícia urgente e precisa contar aos outros. A verdadeira experiência com Jesus nos leva ao testemunho. Eu quero voltar à minha pergunta inicial. Você conhece a Jesus ou apenas sabe sobre Ele? Conhecer Jesus vai além da religião. Passa por revelação da palavra, comunhão íntima, transformação do coração e alinhamento com o propósito. Eu tenho certeza que Jesus está caminhando no nosso meio hoje. Eu tenho certeza. Como Ele caminhou com aqueles discípulos. Você realmente quer conhecê-lo? Não sei o que faz daqui pra frente, mas bem que eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite. Eu vim até vestido de pastor hoje, gente. Eu até vim vestido de pastor, mas assim, ó, se você quer conhecer Jesus, eu queria que você viesse aqui na frente. Como assim, Jonathan? Você tem que entender, cara, que tem coisas que a gente tem que mostrar para Deus, para os nossos irmãos que estão à nossa volta e para o inferno. Por isso que a gente pede às vezes, vem aqui na frente. Não é para ficar o culto bonitinho, né? É muito mais do que isso, cara. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Por favor, assim, ó. Você sabe o que você tem que falar para Ele. Você sabe o que você tem que dizer. E numa coisa eu creio, queridos que estão aqui na frente. Tudo começa a partir de um lugar de arrependimento. Eu não o conheço como eu quero conhecer. Mas eu gosto tanto da ideia de saber que eu vou passar a eternidade com Ele e não vou conseguir ter a revelação completa de quem Ele é. Mas eu preciso buscar Ele nesta terra. Conhecer quem Ele é aqui e fazê-lo conhecido. Posso dizer uma coisa para vocês? Posso dizer uma coisa para vocês? Rolândia precisa ouvir falar de Jesus. Cambé precisa ouvir falar do Jesus genuíno que eu e você cremos. E eu sei que tem outros como nós escondidos. A gente vai achar. Tem uma canção que eu gosto muito que diz assim, ó. Abaixa o fundo aí, por favor. Por si só, Ele decidiu que Sião é a sua casa. Por si só, Ele decidiu que Rolândia é a sua casa. Estamos adornando uma moça bonita
com atos de justiça para o grande casamento. Estamos nos tornando os feitos poderosos. Pedimos, faz de novo. Pedimos, faz de novo. Mas eu também tenho cantado, meu amigo, lá embaixo. Por si só, ele decidiu que Cambé é a sua casa. E juntos precisamos cantar. Por si só, ele decidiu que o Paraná é a sua casa. Estamos adornando uma moça bonita com atos de justiça para o grande casamento. Pedimos, faz de novo. Pedimos, faz de novo. Estamos adornando uma moça bonita com atos de justiça para o grande casamento. Diga isso, Senhor. Eu faço parte dessa moça bonita. E eu estou me adornando para esse grande casamento. O Senhor decidiu que Rolândia é a sua casa. Como você tem construído as paredes dessa casa para Ele?